Esse é o canal Protaço, já curta e se inscreva. Hoje vamos falar de um manhwa, que como toda boa obra que se preza começa com o fim do mundo, e essa é uma história com a pegada de Waterworld, que era mais ou menos um Mad Max só que na água. Então vem comigo! A nossa história começa mostrando o planeta Terra totalmente embaixo da água, sem nenhum pedaço de terra à vista. Inicialmente não sabemos o porquê o nível do mar subiu tanto, mas o que sabemos é que a civilização como conhecemos acabou. E a humanidade decaiu, destruindo assim todas as grandes cidades. Mas como é possível observar, a vida marinha prosperou nesse ambiente, se tornando a espécie dominante. Onde antes haviam pessoas vivendo suas vidas em cidades lotadas e desenvolvidas, hoje apenas vemos ruínas, que servem de casa para várias espécies marinhas, incluindo peixes e tubarões. E em meio a esse cenário apocalíptico vemos o nosso futuro prota mergulhando com seu pai atrás de alimentos. O nome do nosso prota é Bota. E ele e seu pai encontram um supermercado que para nosso Bota é apenas mais uma ruína como as demais. Ao entrar ali vemos que o lugar está totalmente destruído e sem nenhuma presença de outros seres humanos, com restos da civilização espalhados pelo chão. Ao andar pelo lugar deserto, eles ficam procurando em seus arredores por algo que possa ser útil para eles. Nosso prota então percebe algo em uma prateleira, e quando chega mais perto avisa para o seu pai que encontrou várias latas de comida enlatada e vão ter estoque para algumas semanas. Seu pai, que já fez a compra do mês e está com um carrinho cheio de coisas, fala para ele pegar tudo que eles possam usar. Nosso prota pega uma lata, pergunta o que está escrito na embalagem e seu pai fala que é leite em pó. Seu pai o questiona se ele não está estudando conforme ele havia falado para ele. Nosso prota responde falando que não tem motivos para estudar, sendo que não há o porquê de perder tempo com a leitura. Seu então fala que mesmo que ele não achar um uso para a leitura por agora, ele vai precisar um dia. E em tom sério diz para ele estudar mais. Enquanto Bota diz para seu pai parar de reclamar, ele percebe que seu pai pegou vários garfos, e diz que eles já têm muitos e que não precisam pegar mais. Seu pai solta novamente que mesmo que não precise agora, um dia podem precisar. Olha o nosso acumulador. E nosso prota bota um óculos de sol no rosto e diz concordar. Seu pai fala que já pegaram coisas suficientes e acionando uma corda e diz que já é hora de ir embora, fazendo acontecer uma pequena explosão e vemos que era um dispositivo para inflar grandes balões e voltarem à superfície. No caminho de volta para a superfície, nosso prota olha para as ruínas e fica tentando imaginar como as pessoas viviam lá embaixo. Ele custa acreditar em algumas histórias que seu pai havia lhe contado. Ele pensa que a vida com outras pessoas poderia ser bem mais divertida. Chegando à superfície vemos que havia um barco grande, porém meio sucateado, e lá em cima no mastro principal da embarcação vemos a irmã do nosso prota, que se chama Lita. Ela fica feliz por seu pai e irmão voltarem à superfície e acena para eles. Seu pai pergunta se ela conseguiu ver algo interessante lá de cima. E ela responde que não viu nada de novo, apenas água por todos os lados. E diz que não viu nenhum pássaro por perto, e como sabemos, os pássaros nos mostram que há terra por perto. O nosso prota solta em tom de chacota que eles não viram nenhum pássaro há meses, e pergunta para seu pai se ele realmente acha que existam outras pessoas vivas no mundo. Assustada, Lita pergunta se todo mundo está no paraíso igual a sua mãe. Seu pai dá uma pensada e, chamando por seus filhos, fala que tem certeza que tem gente por aí em algum lugar, e que só não encontraram eles ainda porque o oceano é muito grande. Ele continua falando que até isso acontecer ele iria proteger eles com todas as suas forças, nem que custe a sua vida. E fala que eles dois tinham que se ajudar e dar apoio um ao outro como irmãos. Nosso prota e sua irmã concordam com um sorriso e seu pai fica mais aliviado com a situação. E diz que todos eles estão no mesmo barco. Então as próximas cenas nos mostram o dia a dia dessa família. Todos eles tinham deveres para fazer a bordo. O pai do prota fazia as manutenções da embarcação. Nosso prota cuidava da preparação da comida e da água, deixando os peixes ao sol e produzindo peixe seco. Já a Lita cuidava da limpeza do barco e da roupa suja, além de lavar, ela pendurava todas as roupas para secar. O pai do prota também fazia as explorações das ruínas, já que era um trabalho muito perigoso e ele era o único adulto que podia se defender ali. Aos poucos ele foi ensinando nosso prota a caçar perto da superfície, onde segundo ele era mais seguro e um bom lugar para se treinar.
Mas como podemos ver antes, o pai do nosso prota também começa recentemente a ensinar ele a entrar nas ruínas, já que algum dia, Bota terá que fazer essa função. Assim vemos que eles conseguem se manter em alto mar sem problemas, desde comida, roupas e ferramentas, o oceano prover tudo a eles. Uma das atividades favoritas do nosso prota e da sua irmã é inspecionar e descobrir para que servem as coisas estranhas que eles encontram debaixo da água com frequência, como câmera, fones de ouvidos, óculos escuros e etc. Há uma única regra inquebrável nessa vida pacífica. E ela é posta em xeque todos os dias com o pôr do sol. Sempre que o dia está terminando e a luz do sol indo embora para dar vez à escuridão da noite, uma penca de despertadores começam a tocar bem alto, avisando que a hora de sair do convés e se esconder chegou. O pai do prota é sempre cauteloso em relação a isso, e leva seus filhos imediatamente para dentro do barco sem demora. É o momento que todos ficamos aterrorizados e morrendo de medo. Principalmente o pai do prota, que briga com ele por enrolar para se esconder. Bota grita dizendo que esqueceu de guardar os peixes que preparou durante a tarde toda e que ali tem comida para as próximas semanas. Ele pede para ir buscar e seu pai o repreende e manda ir para dentro do barco na mesma hora e esquecer os peixes para lá. Entrando dentro do barco, o pai do prota dá uma última espiada no pôr do sol antes de fechar a tampa. A cena corta para uma vista do barco à deriva na escuridão da noite e temos mais um vista dos despertadores, que no silêncio dentro do barco dá para escutar o seu tic-tac. Lita observa seu peixinho dourado e percebe o olhar de medo do peixe. Isso não deve ser coisa boa. Então ela pergunta se pode abraçar o peixinho dela e é repreendida por seu pai e seu irmão, ambos pedindo silêncio. Ela fica com medo também e apreensiva. Então do nada algo começa a bater no barco e balança tudo dentro da embarcação. O pai do nosso prota imediatamente abraça seus filhos o mais forte possível para acalmá-los. E Bota diz com uma cara de pavor, que ele está aqui. Nesse momento vemos uma barbatana gigante se aproximar do barco deixando um enorme rastro na superfície da água, e descobrimos que ao cair da noite nesse mundo monstros marinhos saem à procura de comida. Conseguimos ver pelas sobras debaixo da água que não existe apenas um, porém vários monstros cercando o barco do nosso prota. Sem aviso, eles começam a atacar a embarcação onde nosso prota está com sua família. Mesmo com uma expressão de medo, Bota tampa sua boca para não gritar e chamar mais atenção ainda dos monstros. Mas ele se afunda em seus pensamentos, dizendo que está morrendo de medo e fica desejando que esses monstros vão embora rápido. Quando de repente uma mão o puxa pelo ombro e ao olhar o nosso prota e ele sem entender muito olha para o seu pai, que com um rosto tranquilo e sereno lhe diz que tudo vai ficar bem no final e que ele não precisa se preocupar. Como se fosse fácil, né? Nosso prota olha para a escotilha com uma cara de preocupado e o pai dele fala que eles vão bater no barco algumas vezes porque são curiosos e depois vão embora. Então ele os abraça novamente e tenta tranquilizar seus filhos. O que funciona é nosso prota e sua irmã começa a pegar no sono. Assim seu pai os cobre e antes de dormir o Bota pergunta a seu pai se aonde ele cresceu também haviam monstros. Seu pai fala que sim, eles vivem em qualquer lugar na água. E diz bem animado que também haviam arpoadores. Nosso prota já se interessa e pergunta o que são esses arpoadores. Seu pai explica que eram guerreiros que lutavam com os monstros matinhos e protegiam as cidades e todas as pessoas. Ele fala que era um desses guerreiros e mostra a sua tatuagem que prova que é verdade. Segundo ele, apenas os arpoadores tinham essa tatu. Bota pergunta o que são os pontos estranhos abaixo do desenho maior e seu pai explica que não são pontos e sim estrelas. Nosso prota nunca tinha visto uma estrela e pergunta o que são. E seu pai explica que elas brilham tanto que clareiam o céu à noite, e que há muito tempo as pessoas as usavam para não se perderem durante as navegações. E que quando olhamos para o alto parecem milhões de joias espalhadas pelo céu escuro. Nosso prota então cai em um sono profundo e seu pai fica desejando que um dia eles sejam capazes de ver as estrelas à noite. Nos é mostrado o céu noturno e vemos que a lua desse mundo está parcialmente destruída, mas não sabemos a causa disso. Então já é de manhã e vemos os peixes que nosso prota esqueceu de guardar, e estão todos comidos. Bota lamenta junto com a sua irmã, dizendo que perdeu a comida de uma semana. Seu pai olha o barco e fala que está todo bagunçado e quebrado, mas que eles tiveram grande sorte por estarem todos seguros. E Alita diz que com toda certeza, ela não se machucou.
Nosso prota, com uma cara de descontamento, questiona seu pai se eles realmente tiveram sorte e aponta para a lateral do barco, onde tem uma grande marca de garras que deixou a lateral do barco destruída. Seu pai, tentando se animar, diz que agora eles têm o que fazer até a semana que vem, e que talvez as peças que eles têm não sejam suficientes. Bota questiona ao seu pai se quer que ele vá às ruínas para procurar por peças. Seu pai fica espantado com essa pergunta e incrédulo ele grita com nosso prota. E diz que não. Enquanto isso, nosso prota diz que ele vai estar ocupado demais reparando o barco, por isso ele queria ir para as ruínas em busca de peças e coisas que ele precisam. Mas seu pai diz que monstros podem estar se escondendo nas ruínas agora e que ele não pode ir lá mesmo quando estiver de dia, por ser muito perigoso. Nosso prota diz que quer ajudar e diz que como já foi lá com seu pai e sabe o que fazer. E seu pai retruca dizendo que ele já havia vistoriado a área para saber se era seguro. E murmurando que não tem escolha, ele proíbe Bota e Lita de se aproximarem das ruínas até eles completarem 17 anos. Nosso prota fica sem entender e responde gritando, questionando por que ele é quem decide onde eles podem ou não ir, e diz ser velho o suficiente para ir aonde ele quiser. Seu pai explica que essas regras são para manter todos seguros e manter a família junta. Bota pergunta até quando ele vai tratar ele como criança. Nosso prota diz que não é como um peixe dourado idiota e seu pai diz que só proibiu eles de irem às ruínas e diz que pode levar eles onde quiserem ir. Mas nosso prota, Lita, interrompe a discussão dos dois e aponta para os pássaros e grita: deve ter terra para aquele lado. O pai de Bota e nosso prota ficam espantados ao olharem para os pássaros e seguindo naquela direção encontram um prédio que forma uma ilha, com um barco encalhado bem no topo dele. Todos ficam surpresos ao ver aquele lugar e nosso prota diz que deve ter pessoas por lá, e começa a gritar junto com sua irmã. Seu pai tampa suas bocas imediatamente e diz que nem todas as pessoas são boas, e que vai lá verificar. Com um olhar sério, o pai do nosso prota diz que se algo acontecer com ele é para eles pegarem o barco e irem embora imediatamente. Sem se importarem com ele, e para não confiarem em ninguém estranho. E pegando a sua arma estilo Mad Max, mergulha em direção à ilha enquanto Bota e Lita ficam olhando de longe preocupados. Conseguimos ver que há vários outros prédios submersos naquele local. Já na ilha, seu pai analisa todo o prédio para ver se percebe algo estranho e começa a explorar com cuidado até encontrar a entrada do prédio. Lá ele avista uma escada duvidosa e pensa que pode ser perigoso já que está com um mau presságio. Mas mesmo assim ele sobe para ver o que tem lá em cima, com cuidado verifica os ambientes um a um, buscando por sobreviventes, e depois de olhar em alguns lugares ele fica espantado e incrédulo ao se deparar com uma família de esqueletos no chão de uma sala. E pensa que aparentemente eles morreram de fome. Enquanto isso, Lita e Bota avistam uma sombra na água. Bota questiona se pode ser uma pessoa. E fica animado junto com a sua irmã. Nosso prota, no entanto, acha um pouco estranho essa silhueta, e olha com mais atenção e pensa realmente ser uma pessoa precisando de ajuda. Seu pai ainda está verificando o prédio com cuidado, e de repente ele acha uma caixa com algumas bombas. Ele fica surpreso, pois estas bombas são de grande calibre e causam uma explosão muito grande. Então ele percebe um grande buraco na parede. Ao chegar perto ele vê que esse buraco foi feito por fora, por alguma coisa muito grande capaz de entortar as barras grossas de aço da construção. Ao se aproximar ainda mais ele olha para grandes marcas de garras do lado de fora do prédio. E conseguimos ter uma noção do tão grande a fera que deixou essas marcas gigantescas. O que o faz lembrar das marcas no barco, pois essas seguem o mesmo padrão daquelas deixadas durante a noite. O pai do nosso prota percebe que tem algo muito errado e se desespera ao escutar a Lita gritando por ajuda. Ele imediatamente se joga na água e vai nadando de volta para o barco, a fim de descobrir o que está acontecendo. Chegando no barco ele se depara com o nosso prota se preparando com cordas e uma boia para ajudar aquela pessoa que está dentro da água em apuros. Seu pai logo se dá conta que aquilo não é uma pessoa e grita para eles se afastarem e olhando mais de perto percebemos que é uma criatura toda desfigurada. Esse ser submerge para dentro da água e todos ficam espantados com essa cena. O pai do nosso prota já trava o butico e agarra seus filhos. Quando temos uma visão do que está abaixo do barco entendemos o seu desespero. Tem um monstro enorme à espreita deles, e sem nenhum aviso ele abocanha o barco todo com uma mordida. Em meio ao desespero de todos, o Leviatã gigante encara a família do prota. E vemos o tão grande que ele é, deixando todos desesperados. O monstro então bate com o barco deles com toda a sua força na água e nosso prota quase é arremessado ao mar,
mas seu pai o segura com uma mão enquanto agarra Alita. Vemos então que o monstro conseguiu partir o barco ao meio, mas que por ora todos estão vivos, inclusive Alita se agarrando ao mastro com todas as suas forças. Coitada dessa menina. Mas o monstro não deixar tempo para eles se recuperarem enquanto avança, uma sombra enorme toma conta de tudo. E vemos pelo olhar deles, que não vem coisa boa por aí. O monstro dá uma rabada no barco e joga todos pelos ares. O pai do nosso prota agarra todo mundo a fim de proteger seus filhos com seu corpo e é arremessado para a ilha. Podemos ver a cara de dor deles e apenas sobrou pedaços do barco. Vemos então de uma vista de cima que o monstro é quase maior que a ilha. Mas ao que parece o monstro desistiu de ir atrás deles, pelo menos por agora. Nosso prota geme de dor e seu pai o pergunta se ele está bem. E ele diz que sim. Mas quando vê que sua irmã está desacordada, ele se desespera e tenta reanimar a mesma. Seu pai diz que ela está apenas desmaiada, mas que ficará bem. Nosso prota continua perguntando se ela está morta e seu pai o tranquiliza e diz que ela deve ter ficado em choque. Seu pai então diz estar feliz que estão todos bem e vivos. Mas nessa hora nosso prota olha para seu pai e pergunta se ele está bem, mas vemos que ele está bem mal. Com uma barra de aço enfiada na barriga. Mas seu pai diz que está tudo bem e que não é para nosso prota se preocupar. Mas Bota grita falando que ele está sangrando muito. Ele diz então que eles não têm tempo para isso, e que se eles ficarem ali vão todos para o além, e manda Bota pegar a irmã e sair correndo dali o mais rápido que conseguir. Dizendo ele que estará logo atrás deles. Seu pai então tenta sair daquela situação, aparentando estar com muita dor. Mas o monstro aparece novamente atrás deles. Seu pai em desespero é encarado pelo Leviatã. O monstro olha para o ferimento dele e é quando ele percebe que o monstro não está tão interessado nele, e quando ele se prepara para se defender, o monstro consegue ver nosso prota correndo com sua irmã. O pai do nosso prota então se dá conta que o monstro viu que ele está preso e que faz mais sentido ir atrás da caça que está fugindo. O monstro por sua vez faz uma cara de quem se interessou pela caça. E enquanto seu pai, percebendo o que está acontecendo, grita para ele correr mais rápido, o monstro então volta sua atenção para os dois e sai velozmente atrás deles com vontade de fazer uma boquinha. Enquanto o monstro corre atrás deles, o prota corre mais rápido e ao escutar seu pai e olhar para trás se desespera ainda mais por perceber que o monstro é rápido, e começa a correr mais rápido que o Flash, enquanto a boca cheia de dentes do monstro se aproxima mais e mais perto deles. Sem saída, Bota olha para uma escada pequena e então nota que tem um acesso pequeno ali, e correndo em direção dele se joga dentro com tudo de cabeça, sem pensar duas vezes. E o monstro abre ainda mais a boca enorme e tenta engolir nosso prota junto com a sua irmã em uma mordida só. Mas Bota consegue por um fio de cabelo escapar e ficar longe dos temíveis dentes desse monstro. Vemos que o monstro quase chegará a morde eles, e é parado apenas pela parede de concreto por onde Bota passou. Porém nosso prota não tem tempo para comemorar, pois o monstro solta alguns tentáculos também cheios de dentes, na direção dos dois tentando pegá-los, e Bota desesperado só tem como ficar desviando dos ataques dele. Com sua irmã no colo ele tenta não fazer barulhos, pois aparentemente os tentáculos respondem às vibrações, e assim tenta não chamar a atenção do monstro, porém o tentáculo toma uma forma perfurante e ataca na direção deles e quase consegue acertar em cheio. Nosso prota consegue escapar novamente por pouco, e dessa forma ele acha um lugar seguro e consegue rolar para lá e se esconder debaixo de um escombro. Ficando apreensivo, ele tenta ficar em silêncio e escondido ali até que tudo passe. Passado um tempo, Bota acha que o monstro desistiu e foi embora. E vai dar uma olhadinha do lado de fora. Mas ao olhar para fora ele percebe um pé, andando por lá, e com esperança ele acha que parece ser do seu pai. E ao olhar ele percebe ser ele mesmo e fica alegre e aliviado. Porém ele olha a feição de seu pai e está um tanto quanto esquisita, ele está sério e sem emoções. Quando nosso prota presta mais atenção, ele percebe que não é seu querido pai, e sim um monstro se fazendo passar por ele, fazendo a sua mente enganá-lo. O monstro tem o poder de se camuflar em quem ele quiser. E quando Bota percebe, já está quase dentro dos tentáculos do monstro que estão a ponto de fechar sobre ele. Nosso prota se vê sem tempo de fugir e os tentáculos conseguimos pegar nosso Bota, que fica tentando se segurar em qualquer coisa pela chão, porém sem sucesso. O monstro o arrasta para fora daquele lugar com muita velocidade. E com uma cara de poucos amigos o levantando bem alto em direção à boca cheia de dentes salivantes do monstro.
Então o monstro começa a levar ele para dentro da boca e temos uma visão assustadora. Com o nosso prota entrando em desespero novamente, vemos no rosto do Bota que ali é o fim da linha. Ele começa a gritar bem alto por seu pai, pois sabe que não pode fazer mais nada para se salvar. E igual um Highlander misturado com samurai seu pai, aparece para salvar o dia e corta os tentáculos do monstro. Bota fica aliviado e espantado por ver seu pai, ele nunca tinha visto esse lado dele. Com sua arma o pai do prota pula para longe da boca cheia de dentes e começa a escorregar pelo monstro com sua arma enfiada nele, abrindo assim um corte bem grande na lateral do monstro enquanto vai em direção do chão. E ao chegar no chão ele coloca o Bota atrás do seu corpo e solta um grito bem alto, falando para aquele monstro não tocar nos seus filhos. A expressão dele é de arrepiar e até mesmo o monstro compreende que a casa caiu. Olhando incrédulo para aquele humano, o monstro parece não acreditar no que está vendo. Como um ser tão pequeno ainda está vivo? O pai do prota então percebe que a brincadeira vai começar e fala para o Bota ficar escondido atrás de algumas pedras ali perto. Olhando para o tamanho daquele monstro, ele pensa nunca ter visto um Leviatã tão grande assim. E diz ser maior que o Suntonton. Tentando se concentrar, ele se diz para parar de pensar em coisas aleatórias. E fala que não pode falhar, pois se ele perder ali as crianças vão partir dessa para melhor. Bota e Lita não terão chance de escapar. Vemos uma corda que está amarrada no mastro do barco que ficou enficado na parede do prédio quando o monstro os atacou antes. Pensando que pode ser uma boa saída, seu pai saca a sua arma estilo Mad Max e corta a corda voando para alto, rumo ao mastro. E quando chega na altura certa ele se agarra no mastro logo acima do monstro. E começa a balançar tentando fazer ele se desprender de qualquer forma. O Leviatã olhando aquilo tenta partir para cima dele com toda a sua força, tentando impedir que ele tire o mastro do lugar, porém o pai do nosso prota usa sua força de vontade e consegue arrancar o mastro da parede a tempo e antes que o monstro consiga alcançar ele. Ele aponta o mastro em direção à boca do monstro, e desfere um golpe muito forte que o acerta como uma adaga na boca. Ele sente esse golpe profundo e perde o equilíbrio. Vemos então uma chuva de ketchup de Leviatã para todo lado, e o nosso prota olhando aquilo se sente surpreso e fica feliz que seu pai está dando conta de lutar com o gigantesco monstro, e pensa que eles são capazes de vencer essa batalha. Ele olha de longe e vê seu pai dando um couro na besta derrubando novamente. Seu pai então não perde tempo e prende o outro lado do mastro na parte superior da boca do monstro, de forma a travar a boca dele por completo. E logo em seguida começa a desferir vários ataques contra o rosto da fera. Podemos sentir o medo no olhar daquele monstro que sente todos os golpes feitos. Mas para o azar do pai do nosso prota, o mastro se quebra no meio, e assim libera a boca e os temíveis dentes do monstro, que não vacila e o ataca de forma cruel perfurando todo o seu corpo. Vemos então seu pai mudar de expressão e cuspir ketchup para todos os lados, com um olhar de derrota. O monstro por outro lado faz uma cara de satisfação, parecendo que tem consciência de ter dado um golpe fatal no seu oponente. Nosso prota vê aquela cena com os olhos cheios de lágrimas e com muita tristeza, perguntando se ele está bem. Mas seu pai o olha fazendo uma cara de arrependimento e começa a pensar em todos os momentos que eles viveram juntos. Desde que eram bebês, mostrando eles como o mar era grande, e ensinando a mergulhar, os protegendo nas horas difíceis, contando histórias para eles dormirem e pensa que sentirá muita falta disso. Em meio a esse desespero ele se obriga a lembrar que tem que protegê-los de todo jeito nem que custe a sua vida, e que tem que garantir que eles vivam para se tornarem pessoas de que ele possa se orgulhar. Com um sorriso de despedida tentando acalmar seu filho, o pai do nosso prota fala que o ama muito, em um tom sereno. Essa imagem vai ficar gravada na memória do nosso pequeno Bota. Com as mãos ensanguentadas ele larga sua arma, que cai no chão bem em frente ao nosso prota, e quando vemos seu pai ele pega uma daquelas bombas que havia encontrado no prédio abandonado e com uma expressão séria ele aciona gerando uma enorme explosão. Bota incrédulo olha aquilo, e a bomba abre um grande buraco naquele monstro. A força da explosão é tanta que joga nosso prota para longe em meio às pedras, fazendo com que ele afunde no mar profundo. Nosso prota só pode olhar o ato heróico de seu pai e se lamentar por esse fim. Ele vê o monstro destruído e afundando entre as ondas do mar agitado. Ele fica desnorteado e olha de longe as bolhas que o corpo do monstro está deixando ao afundar. A única coisa que sobra de seu pai foi o óculos boiando na água. Nosso prota pensa que nunca mais poderá ver seu querido pai.
Assim começa a chorar e com as lágrimas escorrendo no seu rosto ele grita bem alto por seu pai.